Com que o jovem purificará o seu caminho? Com que o jovem o purificará? Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Assim o jovem o purificará. Com que o jovem o purificará o seu caminho? Com que o jovem o purificará? Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Observando segundo a tua palavra. Assim o jovem o purificará. Salmo 119, 9. Com que Para a vida ter mais brilho, Deus já tem a solução. Dedicar mais tempo aos filhos, ir a Ele em oração. Vida simples em família, cultivando o amor. Nós veremos maravilhas, dependendo do Senhor. Ele é a vida, Ele é a luz, um grande amigo que nos conduz. Nada superará viver tal qual Jesus viveu, andando pela fé na senda rumo ao céu. Para menos sofrimento e vivermos como reis, tendo sempre alimento, mesmo em tempos de escassez. Mais saúde, mais pureza, nisto tudo se traduz. Vida em meio à natureza, caminhando com Jesus. Ele é a vida, Ele é a luz, um grande amigo que nos conduz. Nada superará viver tal qual Jesus viveu, andando pela fé na senda rumo ao céu. Nada superará viver tal qual Jesus viveu, andando pela fé na senda rumo ao céu. Olá, Family Camp. Boa tarde. Aqui estamos nós, família Chagas. Meu nome é Jurandir Chagas, sou pastor aqui em Jardim Laguna, Belo Horizonte,
ok? Temos aqui a Nayara à esquerda, à minha direita, Nádia, minha esposa, Joubert, à minha esquerda, e ao fundo o nosso sobrinho Rick Gelson, que está conosco. Eu quero convidar todos para, nesse momento, fecharmos os olhos. Nós vamos orar a Deus, agradecer pela bênção do Family Camp na nossa vida e a proposta de uma vida simples. Maravilhoso Deus e bom Pai, reunidos todas as famílias nesta tarde na Tua presença, abrimos o coração em gratidão por esse privilégio, Senhor. O privilégio de ouvir e conhecer os Teus planos para a nossa vida, para uma vida mais tranquila, para uma vida mais simples. Por bondade, Senhor, batiza o nosso coração, as nossas famílias, com a presença do Espírito Santo, para que sejamos conduzidos diariamente neste mundo em direção à eternidade. Mas ainda enquanto estivermos aqui, carecemos da Tua guia e da Tua direção. Por bondade, toma agora a próxima família, Deane, que estarão à frente na orientação, na palestra, no seminário, para todos nós, no nome de Jesus. Amém. Olá, famílias do Family Camp 2020. Tudo bem com vocês? Nós somos a família Vieira Costa, somos de Mairiporã, São Paulo. Eu sou a Cris. Eu sou a Júlia. E eu sou o Matheus. Eu sou o Júnior. Estamos aqui para trazer a mensagem musical de hoje, louvando ao Senhor com o hino 462, Joias Preciosas. Eis que Cristo vem à terra em busca das joias, suas joias muito preciosas, de muito valor. Como estrelas na aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Vem buscá-las, vai levá-las ao reino celeste. Suas joias resplendentes, de muito valor. Como estrelas na aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Os meninos e as meninas que servem a Cristo são as joias, ricas joias, de muito valor. Como estrelas na aurora, brilhando em glória, na coroa de Cristo, pra sempre estarão. Amém, gente. Tchau. Tchau! Olá, boa tarde a todos, as queridas famílias aí do Family Camp. E vamos hoje estar junto aqui com as nossas joias preciosas, né? Nossas joias aí que estão ao nosso lado. Fique bem pertinho aí das suas joias, todo mundo abraçando as nossas joias aí agora, todo mundo. Bem gostoso aí essas joias preciosas da coroa de Jesus, né? Muito bom, é um prazer estar com vocês novamente aqui. Está aqui a Karina, a Grazi e eu, Davidson. Você que não esteve conosco ontem, nós ontem comentamos sobre os princípios da educação segundo o modelo de Deus, segundo o plano original. E de que maneira nós podemos ter, na verdade não só a educação, né, foi sobre a vida simples. De que maneira podemos ver no plano de Deus a vida simples como ela verdadeiramente é. Como nós podemos nos converter a uma vida simples. E exige uma conversão, né? Exige decisão.
porque vida simples é uma questão de escolhas. E hoje à tarde, nós vamos falar de que maneira nós podemos descomplicar uma questão que não é tão simples para todos nós. Tenho certeza que vocês que são pais, que estão sempre envolvidos nesse dia a dia, ainda mais as mães, né, Karina? Uhum. Tem alguma coisa que está complicada na vida de vocês? Tenho certeza que quando chega a hora de educar esses nossos pequenos aqui, parece que algumas coisas não eram tão simples. Alguns dizem, alguns brincam, né? Será que não tem um manual? Será que não tem alguma coisa que ajude a descomplicar isso? Será que vem manual, Karina? Vem, com certeza tem manual. Tem sim. Eu quero convidar vocês agora a com a gente, eu vou aqui compartilhar a nossa tela. Eu gostaria de trazer com vocês algumas reflexões sobre o modelo de Deus na simplicidade da educação que Ele propõe para nós. Deus está aqui conosco propondo grandes coisas. Ele tem um projeto de educação maior do que nós podemos imaginar e maior ainda do que muitas vezes nós notamos. Veja que interessante. Os filhos que Deus nos deu, na verdade, quando a gente descobre que Ele nos emprestou e Ele nos confiou, são filhos que são dele. E quando Ele nos entrega os filhos, é justamente para que nós pudéssemos prepará-los para serem cidadãos da família celestial, cidadãos dos céus, membros da família dele. Então, esses são os membros mais novos. Na verdade, nós somos irmãos dos nossos filhos. Né? Como casais, nós somos o marido e a mulher, são irmãos, e assim como os nossos filhos são os irmãos mais novos, os cordeirinhos ali, que estão no rebanho do nosso pastor. De que maneira a gente pode descomplicar esse modelo de educação? Ontem, quando a gente comentou sobre quais eram os problemas que afligem as famílias, qual foi o item número 1? Qual é, Karina? Falta de tempo. Você tem falta de tempo? É isso que está complicando a educação? Olha só, não é só a nossa vida simples, não. Nós vemos que a educação se torna extremamente complexa quando entra no item tempo. Nós temos tantas prioridades, a educação é uma prioridade, mas às vezes fica tão apertado, tudo tão apertado. E ainda mais nesse momento, eu tenho conversado com vários amigos e várias pessoas que têm interagido com a gente no trabalho, pessoas que estão direto aí, todo mundo reclama de uma coisa em especial. Nunca o nosso tempo foi tão corrido. Nunca tivemos tanta falta de tempo. E é engraçado a gente falar disso, né? Porque se existe alguma coisa que é distribuída igualmente para todo cidadão deste mundo, é algo que é tempo. Ninguém tem mais tempo do que o outro. Então, se falta tempo, na verdade, não é o tempo que está faltando, né? A Terra não está girando mais rápido. E não gira mais rápido para um e devagar para outro. Devagar para o outro, não tem isso. Então, o que será que está faltando? A gente vai conversar aqui um pouquinho. Algumas respostas já estão ali. Você pode ver no excesso de trabalho. Talvez a gente esteja sendo consumido pela tecnologia. Uhum. Talvez a falta de amor esteja nos tirando o foco daquilo que é realmente necessário. Redes Seria sociais, né? Também tá ali. Nosso desejo de que as coisas aconteçam logo, mais rápido do que realmente são, e não ser no tempo de Deus. Então, a falta de tempo talvez seja falta de tempo com Deus. Ou será que seja falta de nós andarmos no tempo de Deus? Ali tem outras palavrinhas que a gente pode colocar nesse meio. Vamos avançar aqui e eu quero falar com você. Trazer de novo aquele texto que nós terminamos a mensagem de ontem, porque ele é o tema dessa linha que nós encontramos boa parte da resposta do que nós vamos encontrar na educação. Ponto-chave. Lembram-se? Vamos lá? Só a primeira linha lá juntos, todos nós. O Evangelho é um grande simplificador dos problemas da vida. E eu quero ouvir um forte amém agora. Amém! Nós temos saída, nós temos sim uma condição de que os nossos problemas sejam mais simples. Nossos problemas não precisam ser maiores do que nós, não precisam ser maiores do que os nossos filhos, nossos problemas não precisam ser maiores do que a nossa fé. Por isso o Evangelho de Cristo, o Evangelho eterno, ele vem como resposta, ele precisa, irmãos, nós precisamos crer que Deus tem uma resposta para simplificar a nossa vida nesse momento. Nós precisamos entender que a nossa vida complicada é uma teia de aranha que quer nos impedir, quer amarrar os nossos braços, né? Quer nos grudar lá para que nós não tenhamos força para cuidar dos nossos filhos, para cuidar daquilo que é realmente essencial.
E nós sabemos, né, se existe algo importante pelo qual daríamos a vida nesse mundo, certamente seriam os nossos filhos. Nos abriríamos mão de qualquer coisa, daríamos a nossa própria vida pelos nossos filhos. Eu te pergunto, você daria o seu tempo pelos seus filhos? Já que temos tanta falta de tempo, o pouco que temos, será que nós estamos tendo neles o foco real? Será que eles estão consumindo um tempo? E eu digo aqui de uma forma bastante direta, será que estamos consumindo tempo de uma forma inteligente ao torno dos nossos filhos? Será que não é justamente isso que está complicando a nossa vida? Olha só, precisam dessa lição quem? Justamente aqueles sobre quem repousa a responsabilidade, né, de escolher o lar, e nós vemos que nós não devemos estar afastados desse alvo mais elevado, como nós vimos. Então nós também vemos que o lar da terra, ele é o símbolo e o preparo. Então nosso lar, ele tem duas vertentes, e aqui a gente já vai chegar na educação. O lar é o símbolo e o preparo para o céu. E o que a vida é? Qual que é a nossa grande escola? A vida é a escola de preparo. Quem deve se graduar nessa escola? Pais e filhos devem graduar-se nessa escola superior. Olha só, nós precisamos estar sendo graduados juntos lá para as mansões de Deus. Veja que para nós irmos para as mansões celestiais, nós precisamos ir com um diploma de graduação. E lá será a nossa pós-graduação. Então, aqui, quem não estiver graduado, quem não estiver habilitado com diploma, não tem como entrar. Só que Deus permitiu que tudo isso nós pudéssemos viver nessa escola aqui. Nossa vida é a escola de preparo. Então, às vezes a gente pensa, que escola eu vou colocar o meu filho? Você quer fazer um curso de extensão, um curso de graduação? Qual é a grande escola que Deus quer dar? Eu lembro do meu avô. Meu avô, minha avó, materno e paterno. Meus 4 avós. Eles sempre me encantaram. Porque desde criança eu tinha já comecei a entrar naquela, né? Que faculdade você vai fazer? Aquela pressão social, aquele negócio. E olhava para os meus avós, eles sabiam tanta coisa. Nunca tinham, assim, a escolaridade deles era tão baixa, né? Porque eles haviam sim tido uma escola chamada Escola da Vida. E isso foi o que graduou eles acima de tudo. Né? Foram 4 baluartes, 4 pioneiros, que hoje os 4 descansam no Senhor, aguardando a breve volta de Cristo. Tenho alegria de dizer isso. E eles são um símbolo para mim daquilo que eu devo ter na minha vida, que nenhuma graduação, nenhuma escola pode dar. Por isso eles me lembram essa última frase aqui. Considerar o que melhor contribuirá para a simplicidade, a pureza, a saúde, aquelas coisas que têm valor real. Isso é o que nós precisamos ter. Então, para nós descomplicarmos a nossa ideia de vida, e principalmente hoje no tema que é educação, eu queria já colocar aqui o primeiro princípio. O primeiro princípio para nós refletirmos e avançarmos, que é a questão de, primeiro, estamos prontos e dispostos na educação a entender que a simplicidade é o melhor? Isso é algo que nós temos dificuldade muitas vezes de entender e compreender, né? Não é simples, mas a simplicidade é o melhor. Outro ponto também, estamos dispostos a sempre buscar o melhor, custe o que custar? Sacrificar tudo em prol do melhor, sabendo que o que está em jogo é a nossa graduação para as mansões celestiais? Se não, sabe o que vai acontecer? Na hora de nós escolhermos um método de educação, na hora de escolhermos atividades para os nossos filhos, na hora de definirmos quais serão as atividades das férias da família, as coisas vão ficar por princípios invertidos. Então, ora, no momento de sábado, no momento do Family Camp, no momento onde nós vamos buscar, talvez escolher uma escola, um curso de inglês, se vamos colocar na natação ou não, onde nós vamos morar, essas coisas começam a se conflitar com quem nossos filhos vão brincar, que tipo de atividade eles vão ter, com que momento nós vamos passar as férias. Isso não pode conflitar. A nossa escola, nessa escola para a graduação, nós não temos férias. Não existe feriado, não existe recesso para essa escola. Porque o inimigo não tem recesso. Nós também não podemos ter recesso. Será que isso está complicando demais? Então vamos lá. Se você acha que está complicando demais, eu vou colocar ainda mais umas coisinhas para a gente ver se a coisa fica complicada. Complicar um pouquinho mais, né? Vamos complicar para descomplicar. Complicar para descomplicar. Na verdade, é complicar, estabelecemos qual é o padrão, para daí, a partir dele, a gente achar o caminho. A gente descobre o seguinte, olha só. Antigamente, desde o tempo de Israel, do modelo que a gente vê, a grande escola colocada lá em Deuteronômios, e que depois se perdeu ao longo do tempo,
que foi resgatada por Elias e Eliseu nas escolas dos profetas, a gente via ali que na grande questão da escola do lar, era a base moral, e por ter se perdido uma base moral, Deus colocou aquelas escolas como um plano B, para que então o povo pudesse voltar. Então as escolas deveriam chamar pais e filhos para isso. Então, para descomplicar um pouquinho, quando a gente vai achar que a gente vai matricular o nosso filho numa escola, eu queria convidar aqui para reflexão as nossas famílias. Será que não está na hora de nós, como pais, nos matricularmos na escola? Para então educarmos os nossos filhos? Quando eu vejo, né, quantas coisas eu poderia ter aprendido, quantas coisas eu poderia ter usado melhor no meu tempo, eu vejo que eu ainda preciso me graduar em várias áreas da vida. Então Deus está me chamando hoje como pai a voltar à educação original, a educação que Ele deu lá no Éden. Outra coisa ainda mais, como que era a educação lá no próprio Éden? Olha que interessante, que ali a gente via todo um ambiente onde eles estavam inseridos, era um grande laboratório. Hoje a gente vê as escolas querendo colocar laboratórios, né, para salas de vivência e tantas coisas mais, mas na verdade a gente aprende pegando, vendo, sentindo o cheiro, experimentando, colocando na prática, construindo, observando. E ali então os professores eram os anjos. Os anjos vinham e educavam aqueles 2 alunos brilhantes. Que viviam curiosos. Imagina isso. Tinham muitas perguntas todo dia para fazer quando Deus vinha visitá-los no final da tarde, né? Tinha uma lista. E que ambiente maravilhoso, não era aquilo? Um ambiente que estimulava a curiosidade, estimulava. Eu imagino o quanto que eles estavam ali interessados em aprender o tempo todo. Porque era muita coisa legal, era muita coisa nova, tudo era lindo demais. E quem eles encontravam a cada coisa que eles aprendiam? Tudo ao seu redor, tudo. Desde o seu lazer, desde as atividades. Veja, a vida era um lazer. Não existia momentos de lazer. A vida era o aprender, né? Era um lazer, né? Aprendizado, trabalho, lazer, vida em família, tudo se confundia. Era isso. Então nós podemos, será que extrair daí alguma coisa para começar a descomplicar, entender, ou pelo menos entender por que a nossa vida está tão complicada? Olha só, como nós não estamos mais no Éden, várias tentativas de trazer o nosso conhecimento às crianças e para nós mesmos, há vários modelos, há várias formas. A questão é que lá no Éden, a prioridade era o conhecimento do Criador. Não era o aprender pelo aprender. No nosso modelo de aprendizado hoje, a gente acha muito bonito e acha lindo, né, às vezes, ver crianças que conhecem muitas ciências. E existe em cima de nós uma grande carga de conhecer, de ter conhecimento. A base nossa é completamente essa. Será que não é isso que está complicando demais a nossa vida? Será que nós não estamos perdendo o fundamento? Ou aquilo que deveria ser uma ferramenta, de repente se tornando o objetivo e o fundamento? Será que não é isso que está complicando? E a gente começa a ver que com isso você vai tendo um caminho sem volta. As coisas vão ficando tão complicadas e tão abstratas que as crianças começam a ter que ter várias caixinhas e vai aprendendo e vai separando, até a hora que você não consegue mais unir. Karina, será que isso dificulta para as crianças aprenderem? Ligar uma coisa com a outra? Como é que isso acontece? Isso dificulta e muito, porque quando a gente corre nessa situação de ficar setorizando o conhecimento, setorizando a aprendizagem, chega um momento que a criança tem muito conhecimento, conhece várias coisas, mas ela não consegue fazer a conexão daquilo, nem de algo que ela aprendeu com o outro, e muito menos com a própria vida, e menos ainda com a Bíblia, que com Deus e com aquilo que realmente importa para nós como famílias cristãs. Então é muito complicado. E a família, os pais, os professores, os educadores, também ficam sobrecarregados, né? Com vários tipos diferentes de informações para colocar para aquela criança, mas de uma maneira tão abstrata muitas vezes e até desconexa com a situação real da vida, que aquilo se torna um peso para ensinar. As crianças não conseguem entender ou demoram muito para entender e quando entende não consegue aplicar. E acontece que a gente fica às vezes com várias pessoas cheias de informação inúteis. Você já viu isso? Muita informação e não serve para nada. Você vai pedir uma coisa simples do dia a dia e a pessoa não consegue aplicar aquele monte de informação que ela recebeu.
Então, a gente é como se fosse um cérebro, né, enorme, andando por aí, que não consegue, não tem mão, né, para fazer nada. Então, a gente tem corrido nesse erro como pais e como sociedade atual. Nós setorizamos tanto essas coisas, dividimos tanto, fugimos da base, tiramos a base, né? Desconectamos o conhecimento da base e ele está realmente solto. E isso complica demais para nós que queremos oferecer uma educação cristã. É muito engraçado ver jovens, né, que saem de uma graduação, não digo nem do ensino médio, mesmo de uma graduação, onde sabem colocar palavras no papel, mas têm dificuldade de expressar uma ideia. Uhum. Então, será que a gente complicou tanto o conhecimento que talvez não seja nem possível de ser usado? Você já teve a sensação, ao sair da escola, não importa até onde você cumpriu, de que você não sabia nada? Principalmente depois da graduação, sem nada. Passei 5 anos aqui, o que eu aprendi? Eu não sei nada. Sem nada. Isso é terrível, isso é terrível. Você investiu um valor de uma casa, você investiu anos da sua vida, imagina quanto tempo, quantas horas ali de escola, e alguma coisa está complicada demais. Dentro da verdadeira educação, o que é que Deus coloca pra gente? Qual é o fundamento da verdadeira educação? Acho que muitos aí já estão com isso na ponta da língua, né? Deus é maravilhoso, Ele colocou um fundamento perfeito, que se integra de maneira natural. E a partir desse fundamento, a gente consegue ensinar qualquer coisa. Qualquer coisa. E esse fundamento... Peraí. Da verdadeira educação, nós podemos ensinar qualquer coisa? Qualquer coisa. Desafio você. Você consegue ensinar qualquer coisa pela Bíblia. Qualquer coisa. A Bíblia é a fonte da sabedoria. Como é que pode haver qualquer coisa nesse mundo que você não consiga ensinar pela Bíblia? É impossível. Deus colocou ali um tesouro e dali a gente pode extrair qualquer conhecimento. E o melhor é um conhecimento que faz sentido, que tem a ver com o nosso maior objetivo, que é um dia morar com Jesus no céu. O que eu acho interessante é que a Bíblia não é só uma fonte de conhecimento, mas a forma como está expressa ali, nesses 40 autores, a gente vê como utilizar aquele conhecimento. Então, quando a gente entra na história, a gente vê como que aquilo fez sentido na vida daquelas pessoas, de crianças, jovens, velhos, mulheres, reis, servos, escravos, prisioneiros, tudo aquilo fazia sentido para eles. Ela não é meramente informativa, né? Então, nosso fundamento, além de ser a Bíblia, também é natureza. Os 4 pilares que a gente sabe tanto e fala tanto, né? Bíblia, natureza, trabalho útil, experiências da vida. Esse é o fundamento da verdadeira educação. Essa é a nossa base. E a partir dela, nós podemos ensinar qualquer coisa com sentido, com propósito para nossas famílias. E aí, a gente começa a ver uma luz no final do túnel, né? Ah, tem uma maneira de descomplicar, sim. E tem uma maneira de ensinar com propósito, sim. E a gente quer convidar vocês para refletir sobre isso agora. Olha só, então daqui para frente, a gente queria deixar bem claro que a questão dessa transformação da nossa vida numa grande escola não tem nada a ver com a questão de educação domiciliar ou educação escolar. Isso é um suporte à educação do lar. Não importa qual seja o local onde você vai decidir matricular o seu filho. Não importa, é necessário que o lar se torne uma escola. Eu vou dar um exemplo. Imagina que você tem a opção de trazer aqui, de colocar o seu filho numa escola muito boa, e acha que ali ele vai estar preparado para a vida. Será que é isso que Deus colocou? Que aquelas horas ali numa instituição vão prepará-lo para a vida futura? Por melhor que seja a escola, por mais dentro dos princípios de Deus? Coloca agora para casa, aqueles que têm a opção da educação domiciliar. Realmente, será que se eu colocar meu filho diante de um aplicativo, ou se eu colocar ali livros onde ele cumpra as tarefas, onde ele cumpra os exercícios. Siga um currículo. Aquilo ali vai realmente preparar ele para a vida? Então, notem que o que nós estamos falando aqui não é de educação escolar ou domiciliar. Não. É antes disso. É justamente a forma como nós transformamos a nossa vida num local de aprendizado. Essa é a grande escola que tem que ser, que os nossos filhos precisam estar matriculados, juntamente com você, com a sua esposa, comigo, com a minha esposa. E para qualquer formato de família também, se você é sozinho, né, não tem um esposo, não tem a esposa, se é um pai solteiro, mãe solteira, não importa. Deus chama todos nós para fazermos do nosso lar um ambiente de aprendizagem que a base é Bíblia, natureza, experiências da vida e trabalho útil. Qualquer lar tem a oportunidade de, com Deus, ter essa base.
Olha só, o que complica a educação, a gente já vê como descomplicar. Se a gente analisar os itens, a gente vê como descomplicar. Então, primeiro a gente já viu, né? Fundamento equivocado ou em desequilíbrio. Se está complicado, você está achando difícil, vamos analisar o fundamento. A partir do que você tem construído o aprendizado aí dos seus filhos, da sua família? Porque se está complicado, um desses 4 pilares aí que a gente falou, Bíblia, natureza, experiências da vida e trabalho útil, um deles aí está em desequilíbrio. Ou está faltando ou está demais, está em excesso. Então, a gente precisa ter essa análise. Ou será que o seu fundamento, a sua grande preocupação aí, é uma base que não é essa que Deus colocou? Será que a sua preocupação, não, são ciências acadêmicas, eu preciso focar nas ciências acadêmicas. Meu filho tem que ler. Meu filho tem que ser alfabetizado, né? E ele não sabe ainda tal coisa. Será que ele vai passar no vestibular? Se ele aprender essas coisas de casa, ele não vai ter tempo para estudar as coisas do vestibular? Porque a gente tem essa mania moderna de separar as coisas, né? Então, se eu estou focando na Bíblia, então ele não está estudando ciências acadêmicas. Então, eu fico desesperado. Gente, não. Na visão de Deus, é tudo integrado, é tudo junto. E a gente precisa entender isso para poder começar a descomplicar a educação. E nessa escola, quando que a gente faz prova? Veja só, é diferente. A gente não tem um dia que você tem que estudar aquele calhamaço de coisa para a prova, porque a cada instante nós estamos sendo provados. Dessa forma, a gente vai... O objetivo das provas da vida, da escola de Deus, é justamente para que o conhecimento continue sendo fixado todos os momentos, a cada instante. Essa é a diferença. Você começa a relacionar o aprendizado, o que você está ensinando, em todas as coisas que você faz durante o dia inteiro. Em todas as situações, você está sempre focando naquilo que você quer ensinar. Bom, esse é o número 1, né? Fundamento equivocado. Vamos para o número 2? Você já percebeu que a gente tem muita expectativa em cima dos nossos filhos com relação à educação? E às vezes essas expectativas estão descompassadas com a idade e com a maturidade, porque idade não é sinônimo de maturidade. Tem crianças que são mais velhas na idade biológica, mas na maturidade não. E às vezes os pais ficam frustrados porque eles têm uma expectativa em cima daquilo e a criança não corresponde e ele começa a se esforçar sobremaneira, começa a sobrecarregar a criança porque ele tem uma expectativa de aprendizagem em cima daquela criança e não consegue avançar. Mas muitas vezes essas expectativas estão descompassadas por uma falta de sensibilidade. Os pais ou os instrutores não conseguem enxergar ou fazer essa relação de que idade biológica não é sinônimo de maturidade. E a gente precisa do poder de Deus e da unção do Espírito Santo para poder ter essa sensibilidade. Meus filhos estão maduros para isso, chegou a hora. Como que eu faço para entender isso? E que expectativas eu posso ter dentro desse contexto que ele está vivendo hoje? Para que a gente não se frustre e também não frustre os nossos filhos. Porque quando você começa a apertar no momento errado, você acaba gerando traumas e também muitas frustrações para a criança. Isso é muito prejudicial. Então, o segundo ponto que a gente acaba complicando a educação é justamente esse, expectativas descompassadas. Você nunca se sentiu frustrado porque alguém tentou te ensinar alguma coisa e você não entendeu de jeito nenhum? Imagina o que acontece com os filhos. Lembra das aulas de matemática? Ai, eu tenho trauma. Vou falar dela daqui a pouquinho. E assim, então a gente vai cada vez mais cauterizando aquela ideia de que aprender é ruim, de que aprender é um trauma. Que é chato e que é só aquele momento do dia, né? Ah, chegou a hora de aprender. E já vai com aquela expectativa negativa. Então isso complica demais o aprendizado. Bom, o número 3 é a falta de planejamento. A falta de planejamento complica e muito a educação. Porque a gente fica cada hora atirando para um lado, né? Aparece um projeto legal, a gente faz. Acabou o projeto, a gente caça outro. E não há uma sequência, não há um raciocínio lógico, não há um começo, não há um fim, não há um objetivo traçado. Então fica uma coisa, cada hora a gente fazendo um negócio diferente. E isso é muito prejudicial, isso complica também. Porque a gente acaba se perdendo no meio disso. E acaba também se desconcentrando. E até, de repente, passando para frente no momento errado e deixando de fazer algumas coisas importantes que seriam fundamentais.
Então, a falta de planejamento é um fator de muita complicação para a educação. Se numa escola convencional, que está ali com os nossos filhos aproximadamente só umas 4 horas, ele já tem todas aquelas semanas de planejamento no início do ano, tem várias reuniões de planejamento durante o ano, para poder tudo correr direitinho, quanto mais na nossa casa. Uhum. Quanto mais nós estamos preparando nossos filhos para se graduar, para poder ir para o céu. Deveria ser um planejamento ainda mais, né, detalhado, mais dedicado ainda. E se você não sabe como planejar, tem muito material, tem profissionais e tem algo chamado Espírito de Profecia. Temos vários livros sobre educação, fundamentos da educação cristã, orientação da criança, com todos os itens, como se programar. Ah, mas é muita coisa para ler. Que tal começar com um capítulo e fazer o que está nesse capítulo? Ponto a ponto. Pega o livro mais fininho. Fundamentos da educação cristã, ele é o mais fininho. Começa por ali. Ali você já vai ter os fundamentos. Ali já tem o planejamento para você se guiar. Então ninguém precisa se desesperar, porque Deus nos dá toda a nossa vida para que nós possamos nos preparar para isso. Assim, vamos ponto a ponto, de degrau em degrau, avançando nessa escola, começando pelo planejamento. Agora, não adianta ter planejamento se não tem rotina. Não adianta. E isso vale para qualquer família. Família que enviam seus filhos para a escola e famílias que educam em casa. A falta de rotina é péssima. É péssima porque você não tem uma sequência no dia. Cada hora acontece de uma forma, cada dia é de um jeito. E geralmente, quando isso acontece, quando não tem rotina, o que cai em primeiro lugar é o planejamento. Se você tem é o primeiro que roda. Você parece estar sempre apagando o fogo. Você já se sentiu assim? Eu já me senti assim. Houve uma época na nossa vida que a gente não tinha essa consciência de rotina e cada dia que passava era apagando fogo, era só atendendo as emergências, né? E a questão da educação, a questão das prioridades acabavam sendo colocadas em segundo plano, porque afinal sempre tinha uma coisa muito urgente para resolver. Então a rotina ela vem para solucionar essa parte, para simplificar. E a falta de rotina com certeza complica. Parece que não, né? Parece que a rotina vem para deixar meio complicado, que afinal tem que ter hora para tudo, ter uma sequência no dia, mas é ao contrário. A falta de rotina, ela complica a nossa vida, porque a gente acaba desfocando e a gente acaba colocando as prioridades, aquilo que é mais importante, em segundo plano. Olha só, quantas coisas, né? Se você não gosta de rotina, então, já imaginou o que seria de uma escola sem rotina? Isso leva ao último passo aqui que complica demais a educação, chamado inconsistência. Consistência é a vida ioiô. Aquele que hora está lá embaixo, hora está lá em cima. Não, a partir de hoje, e aí você toma a decisão, e aí semana que vem a coisa vai, até que semana que vem você já está em outra decisão, depois já está em outra decisão. Isso é o que nós chamamos de inconsistência. Para as crianças que estão fazendo a ligação do mundo natural, percebendo, redescobrindo o mundo, elas têm um raciocínio linear. As crianças têm uma linha de pensamento, uma linha de aprendizado de causa e efeito. Lembram daquela brincadeirinha que a gente fez ontem, daquela dinâmica da corrente? Causa e efeito, uma coisa tão simples, mas aquilo é o grande exemplo de como as crianças aprendem. Não esqueça daquilo, querido pai. Aquele formato precisa ficar claro. É muito ruim para a criança quando ela tem uma causa que não dá aquele efeito ou dá vários efeitos. Cada hora dá um efeito. Ela fica confusa, a mãe fica confusa, a família fica confusa e por aí vai, né? Outra questão de inconsistência também, né, Karina? Como é que as mães têm tido dificuldades nisso? Várias têm entrado em contato com você falando sobre isso, né? Inconsistência do tempo. Gente, é incrível como isso tem abalado as famílias ultimamente. A gente tem o propósito correto, tem ali o objetivo correto, mas não consegue administrar o nosso tempo de uma forma que seja consistente e acaba fazendo dando início a vários projetos que são ótimos, maravilhosos, mas eles não conseguem chegar ao fim pela nossa falta de consistência, né? A gente no meio do processo se desanima, ou no meio do processo encontra outra coisa que acha mais legal.
e acaba tendo essa inconsistência que para os filhos, principalmente quem tem filhos pequenos, é muito ruim. Então a inconsistência ela vem para realmente complicar a educação dos nossos filhos. Está intimamente ligado com a rotina. Sim. Quando tem aquela questão, né, de você ter uma rotina que sempre é quebrada. Então sempre tem alguma visita, sempre tem alguém chegando, sempre tem um lugar para ir, sempre tem um evento novo, uma vida cheia de eventos, uma vida super agitada. E às vezes a gente cai naquela falsa ideia de que os filhos têm que se adaptar à nossa vida, porque eles têm que aprender. Uhum. Quem será que tem que aprender? Por isso a gente volta naquela questão, qual é o foco? O foco é que vai determinar essa decisão sua. Eu não posso dizer isso para você. Mas qual é o foco? Será que isso não está complicando a sua vida? E depois as mães ficam impacientes. As mães chegam lá, né? Maridos, nós chegamos em casa e a gente vê aquela questão às vezes difícil. Então agora quando estamos em casa, as coisas parecem que não fluem, a coisa não anda, porque está todo mundo em pé de guerra. O que é que está causando isso? Talvez algum desses itens aqui você pode entender que está na hora de nós tomarmos essa disciplina onde nós somos reprovados e repetir ela de novo, né? Vamos para lá, vamos continuar aqui. É necessário descomplicar. Bom, para descomplicar é preciso o que, afinal? Então, vamos lá? Primeiro item. Primeiro item, na verdade, não está ali, né? É a base, mas você já sabe qual que é a base. A base é a base da Bíblia, natureza, trabalho útil e experiências da vida. É focar nessa base. A minha base é a Bíblia, a minha base é a natureza. Eu vou parar com essa neurose, né? De que a minha base são as ciências acadêmicas. Elas fazem parte, mas elas devem estar inseridas nessa base. Elas são uma ferramenta, não são a base. E o segundo ponto é justamente o planejamento. A partir da minha base, o que eu quero para o meu filho? O que eu quero que ele aprenda? Porque a minha base, ela é infinita, é uma sabedoria assim infinita a Bíblia, né? A gente pode ensinar tudo, como eu disse no começo. Então, não dá para ensinar tudo de uma vez. Então, o que eu quero ensinar para o meu filho nessa fase que ele está? Meu filho até os 5 anos, por exemplo. Vamos lá, vamos fazer um teste aí. As mães. Será que a pergunta não deveria ser, então, o que é que Deus quer que meu filho aprenda? Com certeza. Afinal, nossa base é a Bíblia, né? A gente com certeza quer saber o que Deus quer que meu filho aprenda. Será aprenda. que a gente não complica demais as coisas quando a gente quer misturar o que eu quero que meu filho aprenda com o que Deus quer que meu filho aprenda? Sem a gente dúvida. faz isso, será que não fica muito mais difícil? Porque quem sabe, né, numa situação secular, as pessoas sabem o que eles querem que o filho aprenda. E aquilo ali já dá um rumo, dá um norte. Deus sabe muito bem o que ele quer que os nossos filhos aprendam. Mas na hora que a gente tenta misturar isso... Um pouquinho lá, um pouquinho aqui, né? Nunca dá certo. Nunca dá certo. Água quente com água fria, será que isso lembra alguma coisa? Não, e outra, não dá para ficar em equilíbrio, né? Você vai sempre pender para um lado e acabar tendo frustrações, né? Porque você não consegue nem fazer direito uma coisa nem outra. E essa é a pior situação que tem. Quando você quer fazer duas coisas totalmente diferentes e você acaba se dando mal porque você não faz nada bem feito. Então... é justamente isso aí. O que você já sabe o que Deus quer que seu filho aprenda em cada fase? Uma pesquisa que a gente fez recentemente, até a Ruth nos ajudou muito, ela mostrou coisas que já havia se procurado, já tem algo estruturado, né, dentro do que Deus falou, que através da Bíblia, do Espírito de Profecia. Existem algumas coisas básicas, vamos resumir aqui, né, só para a gente dar um norte, mas, por exemplo, Karina, até os 5 anos, o que é importante as crianças aprenderem? Até os 5 anos. Você aí que está estudando sobre a verdadeira educação, o que é importante para uma criança até os 5 anos aprender? Se não é justamente a obediência aos pais, aprender da Bíblia, histórias bíblicas, né? Conhecer as principais histórias bíblicas, ter um físico bem forte, saúde, bastante exercício, ter conhecimento prático, né? Prático aí da casa, ajudar nas tarefas. Essa é as principais coisas que uma criança de até 5 anos deve estar em contato. E ali coroando tudo, né? Coroando tudo tem uma palavrinha. Aprender a... obedecer. Isso obedecer é aos pais. É a disciplina principal até os 5 anos. Ai, meu filho está com 5 anos e ainda me obedece. O que eu faço? Fica tranquila, é uma disciplina que é para a vida toda. Mas o fundamento foi colocado, tem que ser colocado desde antes que a criança fala. Pais, 2 coisas. Nossas crianças são máquinas de aprender. Eles aprendem tudo o tempo todo. A questão é o que eles estão aprendendo. Qual é o foco do seu lar?
Onde o seu lar está focado, né? Nessa fase que ele está. Está focado Sabe- certo? Está descompassado? Sabe aquele momento em que de repente os pais ficam meio cansados e querem arrumar uma coisinha para distrair as crianças? E é ali que ele está aprendendo a complicar a educação. Mas então, até os 5 a gente já respondeu aqui. E dos 6 em A diante? gente gostaria de fazer 3 fases. Então vamos lá, do 0 aos 5. Vamos colocar agora dos 6 aos 12 E dos 12 em e diante? dos 12 em diante. E do 6 ao 12? Ah, não, agora sim. Agora ele tem que aprender a ler, escrever. E aí? É lógico que isso faz parte da vida. Nós não somos contra isso de forma alguma. Isso faz parte da educação. Deus não, de forma alguma, ele nega isso, né? Mas isso não é o foco principal. Dos 6 aos 12, o nosso foco está em continuar a base bíblica, né? Claro que dos 6 aos 12, o foco vai estar sim em que a criança aprenda a se comunicar, e nesse comunicar está inserida a questão da escrita, da leitura, também da fala, né? Da fala em público, de se expressar em público corretamente. Mas é engraçado, na primeira fase, a gente tenta ali ensinar palavrinhas para a criança para ela poder se expressar. E depois na segunda fase, geralmente tem a tendência, né, hoje, de que para a criança se expressar ela tem que escrever. É engraçado isso, Não né? necessariamente, não é mesmo? Não Isso necessariamente. faz parte, vai vir nessa fase, né? Mas é mais importante primeiro ter um pensamento lógico, ter ideias boas. E um domínio correto da língua mãe, né? Saber se expressar bem na sua própria língua. Isso é muito importante. A gente acaba invertendo. Lá com 5 anos a gente já está preocupado em alfabetizar, né? Cada criança tem a sua idade. A gente não pode colocar uma idade correta. Ah, não, tem que alfabetizar com tal idade. Mas a gente se apressa demais. E a gente se esquece que tem muitas outras coisas importantes que vão contribuir para que a alfabetização venha a ser feita corretamente. Por exemplo, a estrutura da coordenação motora no todo. Ou seja, se ela sabe manusear instrumentos, ferramentas, será que ela sabe ali manusear os alimentos bem? Será que ela tem uma boa ideia do que é uma ordenação do quarto dela? É interessante isso, como que o ambiente afeta. Veja, nós somos totalmente influenciados pelo ambiente. Tanto é que isso vem da criação, né? Deus colocou Adão e Eva. Ele não criou Adão e Eva e depois fez o ambiente. Primeiro fez o ambiente e depois colocou Adão e Eva. Isso é antes do pecado. Então, por que nós queremos negar isso? A gente acha que pode, independente do ambiente, colocar a criança lá e ensinar qualquer coisa. Não é assim. Então, um ambiente ordenado, a criança aprendendo a ordenação, vai ordenar as ideias dela. Como é que tudo começa no dia, na ordenação? Aquela ideia do dia, que vem do culto familiar, que vem do estudo da Bíblia. Filho também tem que ter hora tranquila, viu? Filho também tem que aprender. E não só com 6 anos, isso começa de bebê, né? Só que com 6 anos ele já pode fazer, a partir dos 6 aos 12, na época que ele vai começar a aprender a fazer isso de uma forma sozinha, chegar às suas conclusões, ter conhecimentos mais apurados, né, do que está fazendo. Já assumir suas responsabilidades, né, de uma forma mais independente. Até os 5 tem as responsabilidades, mas já de uma forma bem supervisionada. A partir dos 6, de uma forma mais independente, você já solta, fica supervisionando mais de longe. Aprender coisas já de natureza, claro, sempre, mas de uma forma mais prática, né? Plantar, colher e tirar Remédios naturais, terapias. saber se cuidar, higiene, tudo isso faz parte da cidade. E mais importante não, mas também faz parte a administração financeira, não é? Saber mexer com dinheiro. Então, antes de você ficar se preocupando aí, ai, meu filho não sabe fazer grandes cálculos, eu preciso ensinar cálculos. Sim, comece. Meu filho não sabe a tabuada, o que eu faço? Tem 10 anos. Mas se ele não sabe administrar o próprio dinheiro, não sabe dizimar, não sabe poupar, não sabe guardar para futuras emergências, não sabe fazer boas escolhas nas horas de fazer uma compra com o dinheirinho que ganhou, a tabuada realmente fica em segundo plano aí, né? Então, nós temos coisas práticas da vida que precisam vir em primeiro plano nessa fase. Então, quando a gente fala de primeiro plano, é o seguinte, a ênfase, quanto tempo eu estou gastando nessas experiências da vida que o meu lar vai estar focado? É justamente para que ele aprenda as coisas que são em primeiro lugar. Aí sim vem a questão depois, a partir dos 12 anos. Então, essa fase dos 6 aos 12, ela fica mais clara se eu entendo o que eu quero que ele se torne a partir dos 12. Porque no modelo de Deus, como vocês já viram, né, as experiências foram colocadas aí, vocês já viram várias vezes, não existe adolescência. A partir dos 12, ele se torna um jovem adulto. Então, ou seja, aquela fase anterior era tudo que ele aprendia para se tornar um jovem adulto. Para que ele estivesse pronto, né, para ser um jovem adulto.
Um jovem adulto. Então, a partir o que é ser um jovem adulto em termos de educação? Que fase da educação ele entra quando ele se torna um jovem adulto? Tem muita coisa para aprender ainda. Com certeza. E para praticar, né? E para colocar em prática e aprimorar. Acho que a palavra é essa, né? Você vai se aprofundar naquilo que você aprendeu na fase anterior. Então, é uma fase também que a criança aprende a se tornar um autodidata. Não depende mais tanto dos pais. Lógico que os pais são sempre os guias, sempre os mestres. Assim, mesmo que a criança vá para a escola, é o pai que é o responsável pela educação, está sempre olhando, está sempre conferindo, está sempre direcionando. Mas nessa fase, é a fase que a criança já deve ser direcionada, já deve ser incentivada a buscar o próprio conhecimento e também a focar mais naquilo que é mais da habilidade dela, né? Do que aquilo que ela tem mais aptidão para fazer e aprimorar mais naquilo. E assim ele vai aprender a ser verdadeiramente um servo, que esse é o grande objetivo. Ele vai estar capacitado, vai usar suas habilidades, ou seja, para servir eu preciso do quê? Então, qual é o meu campo de serviço? Ele vai começar a descobrir a sua missão, né, a missão que Deus confiou para ele, e ele começa então a se preparar para aquela missão. Porque é necessário primeiro escolher a missão, então a partir dela, né, o chamado determina tudo isso daqui, é a hora que ele vai descobrir o seu chamado. Nós como pais precisamos trabalhar com o nosso filho essa questão dele entender o seu chamado. Não sou eu que dou o chamado vem de Deus. Com base nesse chamado, junto com os nossos jovens adultos, você que tem jovens adultos aí na sua casa, trabalhe com ele nessa profissão, de que maneira ele vai se sustentar com base no seu chamado, não em oposição. Não é desenvolver seu próprio ministério, seu próprio projeto, né? Seu próprio projeto. Aí sim, com base nisso, ele vai ter os princípios conforme ele cresce da família. Uma vez que ele esteja se sustentando, que conhece o seu chamado, ele poderá então desenvolver ali, a buscar a sua família, entender como ele deve buscar a família. E por fim, então, ele vai ter essa possibilidade, né, de definir ali a questão do seu casamento e efetivar todos os seus planos dentro do modelo de Deus. É bem diferente do modelo atual, não é? Como que a gente descomplica tudo isso? Já que eu sei agora o que eu quero. Então aqui nós temos os próximos passos. E eles são bem simples, apesar de não ser tão simples assim às vezes de colocar em prática, mas uma vez colocados você vai sentir como vai ficar mais leve, mais simples a questão da educação dos seus filhos, da sua família. O modelo do plano original, o ambiente, ele tem que ensinar. Então, uma vez que você já tem esses objetivos em mente, e eu convido você a estudar mais sobre os objetivos de Deus para cada fase, você agora vai estruturar o seu lar para aquilo. Bom, meu filho está nessa fase, então vamos estruturar nosso lar. Como que deve ser o nosso lar para que ele tenha mais contato possível com essas coisas que ele precisa aprender? Quais são as atividades que eu vou propor para ele para que ele possa se desenvolver nessas atividades que são do objetivo que ele aprenda nessa fase? E assim você vai estruturando não somente a parte física do lar, né? As coisas, a disposição das coisas no lar, mas também as atividades do lar, ok? E isso está ligado, né, com a rotina. Se você quer ter um lar estruturado, o seu lar precisa ter rotina, ele precisa ter uma estrutura de horário também, para que você consiga pôr em prática tudo isso que você quer que a sua criança, que o seu filho entre em contato. Não pode ser uma coisa assim que num dia você faz um montão e fica 3, 4 dias sem fazer nada, né? Isso é péssimo, porque a criança, ela aprende por repetição, ela aprende por fazer aquilo várias vezes de formas diferentes. Se você faz um monte de uma vez e fica vários dias sem fazer, ela perde, ela tem que começar sempre do zero, tá sempre começando do zero. E aquele conhecimento que você quer passar para ela nunca é fixado. É como se você estivesse sempre ensinando de novo, né? Nunca consegue prosseguir. Então, a rotina, ela é fundamental para que você alcance os seus objetivos dentro da estrutura do lar. Pais que têm filhos muito agitados, não se preocupem. Assim, a gente não pode achar que eu tenho que colocar meu filho ali em meia hora parado para aprender. Meu filho não consegue ficar meia hora aprendendo alguma coisa? É lógico que não. Aqui em casa é assim. Lógico que não consegue. Quebre isso em 5 minutos por dia. Vocês não têm ideia do que 5 minutos fazem. E é o máximo que eles conseguem, não tem problema. 5 minutos por dia, todos os dias, essa consistência é um milagre que acontece na vida das crianças. Então, essa repetição, ter consistência e saber que sempre aquele horário, sempre aquele dia, a criança precisa, não pode ser pega de surpresa, é ruim, isso agita, isso, às vezes elas até acham que gostam, mas cuidado, dosem as surpresas, dosem as novidades, deem valor às novidades, enquanto que no dia a dia a gente valoriza também aquela constância. Hora de dormir, hora de comer, hora de acordar,
hora do culto. Hora da atividade prática, hora de fixar o que você aprendeu. Enfim, ter uma consistência. E lembrar, pais, que a gente não precisa parar para ensinar. A gente tem esse conceito, né, moderno aí, que a gente, não, agora é a hora de aprender. Aí senta aqui e vamos aprender. Gente, o que é isso? Não. A gente precisa lembrar, colocar na cabeça, escrever, que toda hora é hora de ensinar. Você que é um pai focado no céu, você que é um pai focado na verdadeira educação, você vai lembrar que toda oportunidade você vai usar para ensinar. Por exemplo, ontem de manhã nós aprendemos sobre a tentação, que é tentação, que é pecado, quando que a tentação vira pecado. Então agora, toda vez que você enxergar fogo, o que você vai fazer? Você vai lembrar desse conceito, olha lá o fogo, você está lembrando? Como que é mesmo a tentação? Toda a oportunidade, você tendo o seu objetivo em mente, sabendo que você quer ensinar ao seu filho, que é lá o nosso primeiro ponto ali, você agora vai usar todas as oportunidades do seu dia, da situação da sua família, para trazer aquele conhecimento à tona, de vários pontos de vista diferentes. E assim o conhecimento vai se fixar de forma muito fácil e muito rápida, de uma forma simples, que você não precisa, não, agora nós vamos tirar esta hora para ensinar sobre tentação. Não, de forma alguma. Você vai ensinar isso ao longo da sua vivência com a criança. Aí faz assim, não é só na hora que está acordado que é hora de aprender, tá? E nem hora de ensinar. Quando a gente está dormindo, a gente também aprende, viu? Só que não é colocando um fone que nesses métodos, não é assim. A gente aprende gravando os conhecimentos. Nosso corpo foi preparado para isso. Nosso Salvador, nosso Criador, nos criou para aprendermos o tempo todo, para sempre. Olha só como é que funciona. Quando nós temos um ciclo de aprendizado que ele é consistente, que ele tem um norte, durante o dia há vários registros do que a gente ensinou. Pode ser uma refeição, pode ser um desenho, pode ser uma história, várias coisas daquele conhecimento. Isso vale para tudo. Não importa se você está ensinando números, se você está ensinando escrita, não importa se você está ensinando a parte oral, não importa se você está ensinando uma brincadeira, uma coisa moral. O que é importante é lembrar que aquilo que houve um aprendizado durante o dia. Você faz o seguinte: antes do seu filho dormir, se ele tirar a soneca, tem que ser antes da soneca. Se ele não tira a soneca, então vai ser antes de dormir. Você pega o desenho, pega o que ele escreveu, pega o cartaz, a maquete, seja lá o que vocês fizeram aquela juntos refeição, naquele dia. relembra aquela refeição com ele, rapidamente. E ele vai dormir. Sabe o que está acontecendo isso no cérebro da criança? Está saindo daquela memória volátil, aquela memória telefônica, e está indo para a parte do cérebro que fica gravado para sempre. É assim que funciona o aprendizado. Então não tem aquele negócio de um dia, agora vamos recapitular. A recapitulação tem que ser todo dia. Todo dia. Repetição, repetição. Repetição. Repete, repete, repete. Aprende, ajusta, repete, repete. Amplia, repete, amplia, repete. É isso aí. Se você olhar, é tão impressionante que até o Espírito de Profecia, se você vê que ele é repetitivo, você pega a série Testemunhos para a Igreja, ele vai trazendo o mesmo tema repetidas vezes de vários pontos de vista. Esse é o método de Deus. Ali já está todo o nosso modelo de aprendizagem. Por fim. É preciso aprender a amar aprender. Gente, quando as crianças sentem prazer no aprendizado, você não precisa fazer esforço. Você tem que fazer esforço para segurar. Calma, a gente já vai. Quando a criança está focada, quando ela está feliz, quando ela está curiosa, esse é o melhor professor que tem. Você não precisa saber nada. Porque ela mesma vai te puxar para ensinar. É como a criança quando está aprendendo a andar, né? Você que é pai, você sabe. Quando está começando você não consegue segurar o bichinho. Você sabe que vai cair e ela tá lá e quer andar e que ninguém segura. Até que uma hora está correndo. Então, quando a gente faz do nosso lar esse tipo de ambiente em que a aprendizagem é gostosa, que a aprendizagem ela é constante, que você tem segurança do objetivo que você quer chegar, então você tem uma constância, é fácil, é simples, porque a criança naturalmente vai querer mais, vai querer sempre, e não vai ter aquele grande conflito em cima da aprendizagem, né? E não se preocupe, siga os ciclos de Deus. Os ciclos de Deus são semanais e diários. Esses são os ciclos que Deus colocou. Semanais, diários e semanais. Diários e semanais. Então, escolha um tema para o dia que esteja vinculado no tema daquela semana. Uhum. É mais fácil do que a gente querer ensinar um monte de coisa desconexa todo dia. É mais fácil do que, segunda é matemática, terça é português. Tudo separado, como se a vida fosse assim, né?
A gente hoje vou viver ciências, amanhã vou viver matemática. É muito A mais vida não é brilhante. assim, a vida é tudo junto. Ao mesmo tempo que a gente está fazendo conta, a gente já está vendo ali a paisagem, a gente já está falando de ciências. A vida é tudo integrado. Por que que a gente quer assinar tudo separado, gente? Não faz sentido na cabeça da criança. Deixa eu dar um exemplo. Vamos lá. Karina, vamos lá. Ai, não faz prova oral comigo. Vou dar um exemplo simples aqui. Olha aqui, a gente tem uma brincadeira de espelho igual, diferente e oposto. Então, brincadeira Eles de podem números. fazer com a gente, né? Faz aí, faz você também. Faz aí, ó, duplas. Se coloquem em Coloca duplas. as crianças aí. Cadê a Grazi? Grazi tá lá fora. A Grazi tá cuidando da pintinha, que teve um ataque ali, mas ela tá... Daqui a pouco ela vem. Olha só, então faz assim. Tem que ficar um de frente pro outro. Tá bom? Então, seguindo aí, vamos colocar... Põe ali o chat pra gente ver, que se alguém tiver dúvida, a gente já consegue ver. Vamos que a gente já sai daqui da tela, do compartilhamento. Isso, que eles conseguem ver bem a gente. Isso. E a gente consegue ver o chat aí. Bom, vamos lá. Olha só, então é assim, um de frente para o outro. E vamos brincar com as nossas mãos, tá? Então vai ser assim. Se eu falar igual, vou começar com o mais fácil. Se eu falar espelho, vai ser espelhado. Então a gente faz como se tivesse um espelho, né? A minha mão direita vai ser a mão esquerda da Karina. O que eu fizer com a mão direita, ela faz com a mão esquerda. Tá? E se for agora, quando eu falar igual, ela vai ter que fazer exatamente o movimento. Se eu mexer com a mão direita, ela tem que mexer com a mão direita dela. Só que eu tô de frente, De então frente. vai parecer que é ao contrário, mas na verdade é igual. Agora, se eu falar diferente, ela tem que fazer qualquer coisa diferente. E se eu falar oposto, ela tem que fazer um movimento, por exemplo, que a gente brinca com os números, né? Então, o oposto é assim, se eu fiz 3, ela tem que fazer os outros dois, tem que usar os Os outros dois dedos que estão abaixados da mão dele são os dedos que eu tenho que levantar. E ela tem que fazer justamente o contrário. Então, vamos lá. Se eu fizer assim, como é que você faz? Assim. Então, se eu fiz assim com a mão direita, ela tem que fazer assim com a mão esquerda. Porque é o oposto. É o oposto. É o oposto, totalmente oposto. Tá bom? Será que a gente consegue? Vamos lá. Olha só. Então, todo mundo aqui. Todo mundo pronto? Igual, diferente, espelho e oposto. Vamos colocar aqui no chat? Não precisa, não? Igual, diferente. Aqui para todos. Vamos colocar aqui. Igual, diferente, igual. Acho que alguém podia aí, o pessoal da Diferente, espelho e oposto. oposto. Então Vamos vamos lá. Olha só. Atenção, atenção. Todo mundo junto, hein? Vamos lá, no mesmo. Vamos Atenção, lá. atenção. Espelho. Ai, espelho. Agora, igual. Igual. Não, igual. Agora faz para mim. Oposto. Ih, fiz o errado. Olha só. Então, o seu oposto tem que ser com essa mão e assim, ó. Isso. Sacou? Vamos Só lá. que agora com números. Faz com números. Agora vai ficar um pouquinho mais difícil, porque eu vou falar oposto, vou levantar um dedo, ou alguns dedos, e ele tem que falar os dedos que estão faltando. Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Oposto. Ixi, oposto. Eu tenho que colocar assim. Isso. Ok? É um exercício de Olha matemática só, bem legal. ela colocou aqui. Número 4 com a mão direita. Se é oposto, tem que vir aqui número 1, que é o dedo que está aqui baixado, com a mão esquerda. Vamos fazer assim, ó. E agora e com as eles duas fazem- mãos. Tá Agora bom, vamos lá. Ai, ainda bem que é você. 1, 2, 3 e... Oposto. 8. Mais uma. Oposto. Ixi, e agora? Então agora eu tenho que fazer assim e assim. E o número? 5. Gente, vocês entenderam, né? A ideia é o seguinte, a gente transformou aqui numa brincadeira, ensinamos conceitos de coordenação motora, simetria, contas, de algarismos com os números, que é muito importante a criança aprender a contar com os dedos. É fundamental, fundamental. Contem com os dedos. Temos que fazer até dedinhos de brinquedo para as crianças contarem. É muito importante. E ao mesmo tempo em que a gente começa a treinar esse lado de conhecimento de simetria, o que é o espelho, o que é copiar o modelo e assim vai. Então é uma brincadeira muito simples, muito rápida, que a gente vê que é legal a gente ter o reflexo para fazer isso cada vez mais rápido. Mas o objetivo aqui é mostrar que é uma atividade só, você tem vários conhecimentos, várias coisas, e pode inclusive ser na hora de brincar. Então eu não preciso necessariamente fazer isso, mas depois que eu fiz isso, ainda posso colocar aqui. Esse número que eu coloquei,
eu simplesmente coloco aqui eu posso anotar. E assim a criança vai aprendendo também a colocar os números, caso ela esteja aprendendo com os números. Posso brincar com isso aqui agora com multiplicação. Então, o número que eu mostrar, que eu coloquei aqui, eu tenho que multiplicar por 2. E daí você vai treinando isso e vai brincando. Isso pode ser quando a gente está viajando. Pode ser quando a gente está também... fazendo uma caminhada. Fazendo uma caminhada. Enfim, aquele momento... E não precisa durar meia hora. Às vezes a gente está ali no meio do dia, faz isso aqui 5 vezes. De repente, aquela brincadeira que vem de uma hora para outra. Tá fazendo uma tarefa doméstica? Oposto. Aquela hora que a gente vê que o clima tá ficando meio pesado, que a coisa tá ficando meio nervosa, de repente um vem aqui e já quebra o clima, quebra a monotonia, a gente traz alegria para o nosso lar. O objetivo aqui é o princípio e não só a atividade, não é? É importante que nós temos isso na nossa mente, que nós temos aqui a oportunidade de trabalhar. Vamos voltar lá com a nossa apresentação? Deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Eu tô vendo que ali no chat tá aparecendo várias perguntas. E a gente fica muito feliz com as perguntas, porque a gente consegue saber o que vocês, né, têm em mente, quais são as dificuldades. Não que a gente saiba todas as respostas, porque a gente não sabe, né? Mas vamos ficar até o final da apresentação. Aí no final a gente pode dar uns minutinhos para as perguntas. O que você acha? Se a equipe de coordenação... Se a equipe da coordenação dizer que tá ok, a gente pode separar aí uns minutinhos para o final e para umas perguntas aí que vocês tenham que talvez a gente não tenha respondido, tá bom? Então vamos voltar aqui e agora a gente já caminha para o fim da nossa apresentação. Vamos colocar aqui. Lembrando então, vamos aprender a amar, aprender. Você gosta de aprender? Você tem certeza disso? Você busca pelo conhecimento como se pela sabedoria, não pelo conhecimento, pela sabedoria, como sendo o que é mais precioso na sua vida? Porque a sabedoria que vem de Deus, ela é a mais preciosa. Ontem, na escola sabatina, nós aprendemos um passo a passo, algo que é simples, que nós temos praticado aqui em casa, a gente compartilhou com vocês, que é justamente tudo isso daqui colocado de uma forma um pouquinho mais sistematizada, que é o que vocês viram. Então, aqueles passos ali, eles têm um centro, tem um princípio, que é a história bíblica, e ali a gente vem contextualizando, vem mostrando o objetivo, vai refletindo, mas o centro dela, onde tudo aquilo se aplica, onde é que é, Karina? É a atividade prática. É isso que vai mudando. Ou seja, você tem um contexto onde você pode aplicar ele para várias formas, de vários modelos diferentes. Então, essa estrutura, esse passo a passo, tem nos ajudado a descomplicar, ou seja, tornar algo sistêmico, né? Com certeza. Então, eu parto de uma história bíblica, né? E nessa história bíblica eu já traço os objetivos. Na verdade, eu não posso traçar o objetivo passo a passo. Eu tenho que ter um objetivo global, né? Onde eu quero chegar no final dessa fase. E aí, com esse objetivo geral, eu vou trazendo vários objetivos menores que vão me levar a esse objetivo maior, que é o final dessa fase que meu filho, que minha criança está. Você descobre que para esse objetivo você vai precisar de ferramentas. Uhum. Se eu quero fazer uma receita, eu vou precisar ensinar o que são as frações, o que é metade, o que é meio copo, meia xícara, o que é, de repente, se são maiorzinhos, né? O que é 1 litro, conceito de meio litro, 200 ml, 300 ml. Volume, quilo, e por aí vai. E também ali aquela reação química que pode vir pelo calor, e assim, então, em função da idade. Traçou o objetivo geral, global para aquela fase, você vai quebrar esse objetivo geral em vários objetivos pequenos, né? De curto prazo. E aí você vai colocar a história bíblica, extrair da história bíblica esses objetivos que você traçou. Para as crianças, para todos nós, né? É importante que nós concluamos, tem que ter começo, meio e fim, pequenas atividades, bloquinhos. Uhum. Quebre grandes projetos em vários bloquinhos. Uhum. Senão fica aquele algo monótono. Que nunca chega no final e você vai acabar desistindo. Então, essa linha de pequenos projetos, coisas que eu faço agora, é importante no aprendizado descomplicado. Mas que eles estão numa sequência, né? Eles não são desconexos. Muito bem. Então, a gente já tem aí a base, nós temos os objetivos traçados, e aí a gente já começa a trabalhar em cima das atividades práticas. Essas atividades práticas, elas podem ser morais, podem ser de ciências acadêmicas, né? Mas tudo integrado, tudo junto. A gente não precisa separar, né? E, por fim, a repetição, né? Estar sempre repetindo, sempre encontrando formas, encontrando oportunidades para repetir aquilo que você colocou como objetivo para aquela atividade. E repetindo no contexto do incentivo e não no contexto da repreensão. Por isso que é a força que você consegue, amiguinho.
Vamos lá, vamos de novo, vamos tentar. Lembra que qualquer conquista é 99% suor e só 1% inspiração, só 1% conhecimento. É o suor, é a prática que nos leva para lá. E foi pensando nisso que a gente tem hoje, assim, de coração, olha, vocês não têm ideia da alegria que nós estamos aqui, da oportunidade, né, que o Projeto Restaure nos deu também de participar disso, desse momento. E hoje, aqui em nome do Vida Campestre, nós estamos oficialmente lançando um sonho. Algo que para nós assim, é a grande conquista nossa aqui em casa, que nós queríamos muito, muito materializar. Trabalhamos muito tempo, né, para estruturar Muito isso. tempo. Toda a nossa equipe, a Camila fazendo um material todo ele muito bem elaborado, muito bonito. O Henrique possibilitando que isso fosse acessível a pessoas de qualquer parte do planeta. A Grazi como inspiração. Com aquela que testou o método. Todo esse método da educação descomplicada, a Karina colocou ali de uma forma passo a passo, já com as atividades, com o modelo, dentro de uma ideia que nós chamamos de ambiente pedagógico integrado. É o que nós estamos chamando do lar como nossa escola de preparação. Ele é feito em vários ciclos, e o primeiro ciclo ele está, então, já agora disponível, a partir de hoje, a partir de agora, né? Para todos os pais que desejam ter uma opção. Não importa se você tem filhos na escola, não importa se você prefere pela educação domiciliar, essa ideia de atividades, para quem está na escola, de atividades que ajudem a fixação do conhecimento, mas que transformem o lar na base efetivamente da educação, e para aquele que tem o processo da educação domiciliar, que ajude na linha de você estruturar as suas atividades, ter aquele modelo. Ele é feito com base em ciclos semanais. Então, em 3 anos, foi feito um trabalho em cima daquele material do projeto My Bible First, o Ministério My Bible First, Minha Bíblia Primeiro, lá dos Estados Unidos. Eles têm um material onde, em 3 anos, são repassadas todas as histórias do grande conflito, da criação até nossa vitória de Cristo lá depois do milênio. E com base nisso foram desenvolvidos, né, Karina? Explica um pouquinho aí como é que é isso, como é que foi esse desenvolvimento, como é que cada semana acontece em cima desse princípio. Esse projeto começou porque eu sou mãe como vocês e tenho filho como vocês. E passando a fase informal, que a gente chama na verdadeira educação, estava começando a fase informal, eu falei assim, gente, eu preciso urgentemente me programar, fazer um planejamento para essa fase formal que está chegando. E eu preciso partir da base, que é a Bíblia, mas eu preciso inserir agora as ciências, né, de uma forma mais formal. E como que eu vou fazer isso, integrar tudo isso? Bíblia com ciências acadêmicas, MEC, e costura, e plantio e horta, dá pra gente ficar meio louca, né? Então, foi um momento assim de bastante tensão, e eu busquei muito a Deus, pedindo para Ele iluminação, para poder juntar tudo isso de uma forma que fosse natural e integrada, como é a vida, como Ele propôs no Jardim do Éden. E assim, eu não tenho mérito nenhum, eu me sinto como o ajudante do ajudante do ajudante de Noé. Eu tenho certeza que isso foi uma resposta de oração mesmo, esse projeto, que a gente chama de Escola Vida Campestre, e dentro dela está o ciclo Pedra Angular, que é justamente essa integração das ciências acadêmicas, segundo o nosso país pede, né, segundo o MEC exige, integrado com a verdadeira educação, com os pilares da verdadeira educação. Então, ali, nesse programa de ensino, nós não temos nada setorizado. Agora é aula de matemática, não, agora é aula de ciências. Não, é tudo junto, é tudo integrado com a Bíblia, com os pilares da verdadeira educação, numa sequência dentro da cronologia bíblica. E aí a gente tem o apoio das lições do Minha Bíblia Primeiro, que está sendo traduzida pelo projeto Vida Campestre, que foi maravilhosamente cedido pelo Ministério My Bible First. E a gente está muito feliz mesmo, e agradecida a Deus de poder compartilhar isso com as famílias que desejam dar esse tipo de educação e se sentem perdidas. Algumas famílias, algumas pessoas têm facilidade para fazer essa integração, mas não é uma realidade, assim, geral. Então, a gente tem muita alegria de poder compartilhar. Nós já está funcionando, na verdade, a Escola Vida Campestre. Nós temos aí algumas famílias que já nos acompanham desde o início,
Mas o grande lançamento a gente deixou para fazer aqui nesse momento com vocês. A gente está muito feliz. E aí vocês conseguem ver na tela alguns dos nossos primeiros aluninhos do projeto Pedra Angular. E eu queria dizer para você que isso não é só para criança pequenininha, não. O grande sonho que a gente tinha, que a gente, né, pediu para Deus, na verdade, é que fosse um programa que conseguisse atender todas as idades até a fase de 10 anos. Porque eu pensei assim, gente, eu tenho uma filha, para mim é fácil, né? Uma filha só, uma idade só, então... Mas aquelas mães, aquelas famílias que têm 3, 4, 5 filhos em idades diferentes, será que elas têm que fazer um programa de ensino para cada um? Coitada dessa mãe, coitado desse pai, coitado desse educador. E numa sala de aula também, o que vai fazer? Então, Deus, assim, maravilhosamente nos mostrou uma forma de ter um programa só para essa faixa etária. A gente foi esse programa especificamente para a faixa etária de 6 a 10 anos, mas ele pode ser muito facilmente adaptado para crianças menores, como vocês podem ver aí na tela, uma família de 3 menininhas, aí a mais novinha tem 4 e está super empolgada aí com o programa. Tem uma outra família que tem uma de 15, uma que de também 15, está super empolgada. Que também está conseguindo fazer facilmente a adaptação para ela e de forma integrada, de forma dentro do que a gente entende que é a verdadeira educação, com aquelas coisas que algumas mães acham que é um bicho de 7 cabeças, né? Costura entra também no programa Pedra Angular, plantio e horta entra também no programa Pedra Angular, culinária entra, tratamentos naturais também, 8 remédios naturais também, tudo integrado. E eu vou contar uma coisa para você agora que eu fiquei maravilhada de saber. Quando eu comecei a pesquisar como que eu ia fazer, né? Senhor, me ajuda, como que eu vou fazer para integrar ciência acadêmica de acordo com o que MEC pede com pilar da verdadeira educação. Tem como, Senhor? Tem como a gente fazer isso junto? Não, foi um milagre. Vocês não têm ideia do que aconteceu. Eu fiquei assim, não, eu não vou acreditar, eu acho que não tem jeito, não tem jeito. Aí o Senhor, né, muito bondosamente, assim, filha, pega lá, né, os parâmetros, estuda eles, né, vamos ver. Não tem como você falar que não dá se você não estudar. O que aconteceu foi assim, irmãos, como nós entendemos que tinha que partir do princípio de Deus, então foi feita uma estruturação com base no que Deus espera dos nossos filhos em cada idade. E a Karina, como pedagoga, ela pegou as bases da lei do nosso país, depois que foi feita toda a estruturação com base no que Deus quer. Ela falou, agora então vou ver o que é que se enquadra. O que encaixa na base, que é a Bíblia. Vamos ver o que encaixa? Quais são as ferramentas que a gente pode aqui adaptar para cada uma dessas necessidades, essas exigências que o currículo de Deus nos pede? Vocês querem saber o resultado? O resultado que o método de Deus, a base bíblica, supera o que o MEC pede. A gente, focando no que Deus pede, a gente ensina muito mais que o MEC pede. É muito maior. Deus é maravilhoso, Ele não erra nunca. Eu fiquei tão feliz de saber isso, porque muitas famílias ficam se perguntando, gente, mas será que meu filho está atrasado se eu ficar fazendo aqui base de verdadeira educação? Será que ele vai ficar atrás? Não, ele vai ficar na frente, gente. É muito maior, a Bíblia é a fonte da verdadeira sabedoria. A gente só precisa saber estruturar, planejar, focar. Será que dá para aprender até matemática? Ô, Juju, olha aqui. Um beijo do tio. Beijo pra Ju. Mandou Olha. esse vídeo pra gente essa semana, a gente ficou super feliz. Ela nem tava sabendo que a gente ia usar ele aqui. Aqui, quem é que gosta de matemática, levanta a mão. Eu tô aprendendo a gostar com pedra angular. Olha aqui. Vocês estão ouvindo o áudio? Mas agora eu amo. Eu vou explicar para vocês sobre isso daqui, vocês vão aqui. No ano tem 4 estações. E essas daqui são as estações. Em cada estação tem 3 meses. E no mês tem 30 dias. Desculpem, eu perdi. Oi, tio Davidson. Antes eu odiava matemática. Mas agora eu amo. Eu vou explicar para vocês sobre isso daqui, vocês vão aqui. No ano tem 4 estações. E essas daqui são as estações. Em cada estação tem 3 meses. E no mês tem 30 dias. E nos 30 dias tem 4 semanas? Tem 4 semanas. E em uma semana tem 7 dias. E a lua em
Ah, Queria falar isso pra vocês. Um beijo. Tchau. Tchau. Irmãos, isso não tem preço, né? Isso não tem preço. E a gente vê que aqui vocês viram a Júlia. A Júlia é aluna da escola da família da Ravena e do André, que são alunos da escola de pais Pedra Angular, da escola Vida Campestre do Ciclo Pedra Angular. É isso mesmo, porque os alunos aqui dessa escola são a família. Nós somos alunos, né? Não uma escola para criança, uma escola para pais. É uma escola livre que tem o objetivo de ajudar as nossas famílias a trabalhar esse método da educação descomplicada. Eu quero dizer para vocês que é um privilégio muito grande nós podemos trabalhar esse conceito. E eu quero convidar vocês, então, para conhecer mais do nosso projeto, apoiar, estar ali com a gente, né? Estamos numa promoção de lançamento especial com desconto, taxa de matrícula isenta, nossa Escola Vida Campestre. Acompanhe essas experiências ali no Instagram, no site do projeto Vida Campestre também, no YouTube. E a gente agradece também aqui os parceiros que temos trabalhado junto aí, Projeto Restaure, que está aqui, né, onde nós temos trabalhado tudo isso daqui. Também o Projeto Sunlight, que a gente sabe que muitos de vocês já estão aí também praticando e vivendo isso. Aqui o Sunlight Brasil, a gente tem sido também muito apoiado com as músicas, né, com o conteúdo do trabalho de pessoas aí missionárias. Também o Projeto Familiarizando, ao lado do My Bible First, nos Estados Unidos. E o Vida Campestre, que está aqui com vocês. É um privilégio mesmo. Tudo isso que Deus nos tem dado e que nós gostaríamos muito, muito de termos um grande grupo de famílias focados no grande projeto de Deus para educar as nossas joias, onde nós aprendemos. eu sei que você talvez esteja com muitas dúvidas a respeito da Escola Vida Campestre, a respeito do ciclo Pedra Angular, mas será que são videoaulas? Não, não são videoaulas, não. Você vai continuar sendo o professor dos seus filhos, com certeza. O Pedra Angular está aqui para ajudar você a ter um roteiro, a ter uma programação, a ter um objetivo, a ter as ideias, as atividades já prontas para você aplicar. Mas eu sei que mesmo assim, você deve estar com muitas outras dúvidas, muitas outras perguntas. E eu convido você a entrar no nosso site, que está aí na tela, escola.vidacampestre.com.br. Ele está saindo do forno. Nós terminamos ele hoje para você, porque a gente queria muito lançar isso aqui nesse programa tão especial do Family Camp. Então, entre lá tem todas as informações. Temos também um vídeo explicando mais detalhadamente sobre o projeto, sobre o programa de ensino. Você também pode entrar no site e baixar uma amostra grátis do material. Seria a primeira semana do módulo 1. O módulo 1 tá só o meu nome ali, ó, mas a partir do módulo 2 entra o Davidson também com conteúdo de exatas, porque o módulo 1, ele vai focar justamente naquilo que é principal para qualquer educação, seja na escola ou seja em casa, que é a rotina e organização. Então, o módulo 1 é sobre rotina, por isso que está aí um tempo para tudo, atividades maravilhosas e que vão ajudar também você a colocar a rotina em dia e se preparar para o programa. Mas você pode baixar lá no nosso site, no site da escola, a primeira semana do módulo 1 gratuitamente, para você ver como que é. Temos também ali vários testemunhos, depoimentos de pessoas que já estão conosco. Então, convido você para ir lá nos visitar no nosso site, que está assim, ó, fresquinho. Vocês vão ser os primeiros a visitá-lo. Queridas famílias, queridos pais, mamães, filhinhos, a gente trouxe aqui para vocês aquilo que a gente tem aprendido, que é muito especial para a gente. Esses princípios é o que tem norteado a nossa vida, o que tem descomplicado a nossa vida cada dia. A gente vê quanto que a nossa vida está longe de ser simples, uma vida complicada. Mas nós todos precisamos entrar na escola de Cristo com esses princípios. Não são nossos esses princípios, irmãos. Isso é o que Deus revelou, está aí para todas as pessoas, todos que desejarem, não é? Daqui a pouquinho, nós voltaremos aí com o nosso próximo encontro às 19h30, onde nós queremos, junto com vocês, junto com todos os filhos, filhas, crianças, meninos, meninas, mamães e papais. Caça ao tesouro! Caça ao tesouro. Onde é que está a felicidade? De que maneira a vida simples nos poderá trazer esse grande privilégio? Como nós poderemos encontrar? E olha, para essa caça ao tesouro, nós precisamos que vocês separem algumas coisinhas importantes. Então, não se esqueça de vir para a palestra às 19h30 com essas coisinhas em mãos, tá bom? Olha só, um espelho. Mas não pode ser um espelho muito pequenininho, não, gente. Um espelho, né?
maiorzinho assim, ou um espelho maiorzão. Só não pode ser aquele espelhinho de bolsa, sabe? Um pouquinho maior aí. Se você não tem espelho que dê para tirar, de repente você pode montar o seu computador aí lá na frente do guarda-roupa, que tem aquele espelho, perto do banheiro, tá bom? E um saco de lixo. Um maior e um menor, né? Uma sacola maior. Uma sacola grande de lixo que você vai poder, né? Possa jogar fora se quiser. Uma sacola menor também, essas de mercado mesmo. Ou caixa, pode ser uma caixa de papelão, essas que vêm do mercado e que você não tem muito apego. Papel e caneta. Caneta ou lápis, tá bom? Então essas coisinhas aí separe, porque a gente vai precisar para nossa caça ao tesouro. Onde está a felicidade? Combinado? Voltar aqui. As perguntas. Sim. Aqui, vamos. Sei que tem várias perguntas ali. Para nós é um privilégio aqui ter participado com vocês. Mais uma vez, né, Deus ter abençoado todas as nossas famílias e sabemos que estamos caminhando para o tempo do fim. E estamos aqui à disposição da equipe aí da coordenação, né? Separaram aí 10 minutinhos. 10 minutinhos, ok? Ok. Então vamos lá. Se tiver aqui, nós temos 10 minutinhos para fazer as perguntas e encerrar. Tá. Enquanto isso, entra lá, vai entrando lá no site escola.vidacampestre.com.br. Quais são as perguntas que tiveram? Você pode colocar suas perguntas aí no chat, se você tiver alguma. Já vi ali que tem alguém pedindo para a gente enviar o que se ensina até os 5 anos e depois os 12. Vamos procurar esse arquivo e colocar lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Fica tranquilo que a gente vai procurar esse arquivo direitinho e deixar lá para vocês. Tô vendo aqui mais algumas perguntas. Já baixei meu exemplar. Oh, legal! Acho que você foi a primeira, hein? Lidiane Cruz. Muito bom. Tá aqui, ó. Dá um desespero ao ver tudo isso, uma impressão como se isso não fosse para a gente. É tão difícil mesmo nesse começo? Não é difícil. O difícil é a decisão, né? Eu vou mudar as coisas aqui nessa casa. Eu vou pôr uma rotina, eu vou decidir dedicar meu tempo, eu vou tirar um tempo para planejar. Essa decisão que eu acho que parece tão complicada, mas não é não. A hora que você decide, pede ajuda de Deus em primeiro lugar, isso se torna fácil, é um facilitador. Não se desespere, a gente se sente meio esmagada mesmo, né? Ai, parece que é tudo em cima de mim. Não é não, só parece. Deus vai te ajudar e também o Pedra Angular, se você se sente assim, baixa lá, você vai ver que vai te ajudar também, vai te dar um bom norte, vai te dar uma boa aliviada aí nas suas cargas, tá bom? Enquanto ele tem outras perguntas mais de conceito, só para falar da questão do material, sim, é um plano de assinaturas mensais e também ele pode ser adquirido em qualquer lugar do mundo, via o sistema de pagamento mundial, inclusive tem alunos de outros países ali, não tem problema nenhum. Aqui tá a pergunta se só deve ser usada a partir dos 6 anos. Não, nós temos aluninhos de 4 anos, de 3 anos. Isso depende muito da família, né? É lógico que com essas idades... Tem toda uma orientação de como que adapta. Isso, a gente dá uma... Que além do material, a gente esqueceu de falar, a gente também dá o apoio pedagógico, né? Entrando para o Pedra Angular, você também vai ter direito ao apoio pedagógico, a um grupo, né? Em que a gente tem bastante interação, áudios semanais. É uma tutoria também, né? Além do material, você também recebe uma tutoria. Mas eu queria responder aqui perguntas com relação à educação. Se você tem perguntas relacionadas ao Pedra Angular, entra lá no nosso site, lá tem tudo. Não que eu não queira, mas eu quero dar oportunidade para quem tem outras dúvidas aí e que estão aí muito preocupados. Eu vi ali 2 falando assim, eu trabalho fora. Isso aqui, ó, apareceu de novo. Como praticar a verdadeira educação para mães que trabalham fora todos os dias? E aí, Davidson, você que é pai. Irmãos, vamos lá. Isso tem tudo a ver com a pergunta que foi colocada, mas é tanta coisa por onde que eu começo. Lembre-se de que Deus nos toma onde nós estamos e existe um projeto de transição até o ideal. O que cabe a nós é fazer aquilo que está ao nosso alcance hoje e tendo o ideal em vista, Deus irá transformando degrau a degrau. Então você, mãe que trabalha fora, né, você que está ali, o que é possível? Quanto tempo você está com seu filho? Lembra da história do Éden que a gente colocou ontem? É interessante que antes de que os papéis fossem definidos, ou seja, colocar sol, lua, estrelas, Deus criou um ambiente. Então, o que é que você pode fazer mesmo estando fora? Que tal colocar uma rotina para o seu filho, aquela que você não está presente, mas que seja apropriada para isso? Escolher para ele o que ele vai aprender, escolher os livros, escolher que atividades ele vai fazer dentro desse princípio. Então, começa com o que você tem. Deus é assim. É aqueles 5 pães e 2 peixinhos.
Minha mãe sempre trabalhou fora, ela não tinha esse conceito de educação, verdadeira educação, e teve que trabalhar fora. E eu lembro que ela controlava a gente do trabalho dela. Não tinha esse negócio, não, da minha mãe trabalhando, a gente fazer o que queria, não. Mesma coisa comigo. Tinha uma rotina, tinha que ter ordem, tinha uma sequência de atividades, e quando ela chegava em casa, ela verificava se tudo tinha sido feito, e ai de quem não tivesse feito. Então, você trabalhar fora é um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais desafiador, porque além das coisas da casa, você tem que dar conta do trabalho, né? Fora. Não que as coisas da casa não dê trabalho, né? Dá bastante. Mas você consegue, se você implementar os mesmos princípios que nós falamos. Ter objetivo, né? Saber o que você quer para os seus filhos e implementar uma rotina e ter consistência. Se você implementou aquela rotina, ele tem que cumprir, né? Você tem que, mesmo à distância, tem que, né, verificar que está sendo feito, chegar em casa, mostrar o que foi feito, orientar. Então, é completamente possível, embora não seja assim o plano A, claro que não é, mas Deus com certeza vai te abençoar e te ajudar a executar muito bem o seu papel, mesmo trabalhando fora. Isso mesmo. E tem ali uma outra pergunta ainda ligada assim, será que se meu filho nunca foi à escola, será que ele pode ir para a faculdade? Olha só, Com certeza. me permitam um trocadilho aqui. Eu sei, eu entendi a pergunta, a gente vai responder, mas se seu filho não for para a escola, ele nunca vai poder saber nada. Lembre-se, não importa se a educação é escolar ou domiciliar, a sua casa tem que ser a escola maior, não importa qual seja. E isso, o que garante a educação não é a instituição, é o lar. Isso mesmo. Então, vamos ter isso como foco. Agora eu pergunto, vou responder com uma outra pergunta. É possível ser um bom profissional sem nunca ter ido à faculdade? Então, aí você já entende a questão do aprendizado, que ele não pode estar vinculado à instituição. A instituição tem que te dar ferramentas. Agora, a habilidade, quem dá é a vida. Isso precisa ser desde o momento em que a criança nasce, para toda a vida, né? Então, não vamos deixar isso. É possível, sim, sermos grandes profissionais. É possível entrar na faculdade, se você tiver uma educação de primeira qualidade, segundo o modelo de Deus. Sempre vai ser possível. Né? Lembra o que aconteceu com José, com Daniel? Né? É bem interessante isso. Vamos entrar na aqui, universidade, né? está fora do âmbito da verdadeira educação? Não. Tem que ter, acho que o que a gente tem que ter em consciência é se estar dentro do chamado de Deus, porque nós vamos continuar precisando de médicos, de dentistas, de engenheiros, advogados, não é? Qual o chamado? O que a gente precisa entender é o seguinte, está dentro do chamado de Deus para o meu filho? Ou será que está na minha expectativa? A minha expectativa está compassada, né? Está junto, caminhando em paralelo com a vontade de Deus para o meu filho? Aí, respondendo essa pergunta, fica fácil de responder a questão da faculdade, que curso que vai fazer, qual a profissão que vai ter. O foco está no chamado, né? Qual é o chamado de Deus para o seu filho? Ok. Tem mais aqui algumas questões. Por exemplo, em relação ainda ao Pedra Angular, sim, tem um programa, o Pedra Angular não, mas tem um programa de língua estrangeira paralelo que também está sendo lançado hoje. Se você tiver interesse, até quem já faz do Pedra Angular não estava sabendo disso. Hoje surpresa até para o pessoal do Pedra Angular. Sim, é possível fazer para quem faz o Pedra Angular e para quem não faz. Existe um programa baseado toda semana também no My Bible First de inglês e italiano. Caminha junto com tudo junto, lembra? Nada separado. Mesmo tema. Língua estrangeira vai caminhar junto com o Pedra Angular, na mesma sequência. Na mesma linha. Então, tudo isso é possível ser trabalhado. Ali, nesse caso, você faz a sua inscrição. Mas a ideia é transmitir esse conceito. Outras perguntas sobre educação aqui. Algumas perguntas sobre... Veja, irmãos, hoje esse conceito que nós colocamos novamente não é sobre educação domiciliar. Nos conceitos de educação acadêmica sendo substituído por educação domiciliar. Educação no lar sendo a base de todo outro conceito. Algumas perguntas sobre educação domiciliar... Sim, não. Eu ia falar, a educação, quer seja em casa, quer seja na escola... Tem que seguir esses princípios. É o mesmo princípio, não tem diferença. Não sei, a gente tem que parar com esse negócio de que educação no lar e na escola tem princípios diferentes. Se você é cristão e quer que o seu filho vá para o céu, o princípio é o mesmo. Não importa se você manda para a escola ou se você ensina em casa. O que não pode é não ensinar. Isso é o que Deus condena. Né? E outra, o pai, a mãe ou o responsável é sempre o responsável pela educação. Se você manda para a escola para que ele tenha uma base científica, acadêmica na escola, você continua sendo o responsável por isso. Você precisa saber o que está aprendendo, você precisa saber o que está aprendendo está condizente com o que você crê, você precisa coordenar isso aí. Tem coisas que você vai falar para não estudar, tem coisas que você vai falar
que ele precisa estudar mais. Então, você é o detentor da educação, não a escola, mesmo que ele vá para a escola convencional. Dessa forma também, então, que a gente pode mostrar que, assim como nesse projeto, fazendo um paralelo, o princípio é que os pais tenham apoio, é uma escola de pais. Então, muitas perguntas, tem certificação no Brasil? Sim. A certificação de pais é a certificação da graduação do céu. As crianças, elas terão que se sujeitar às leis do país conforme estejam ali. Esse aqui não é um programa para certificar crianças em substituição a uma escola convencional, não tem nada a ver com isso. O processo é capacitar pais a dar educação integral para os seus filhos, seja ela domiciliar ou escolar. Esse é o princípio básico. Algumas perguntas mais sobre educação. Estou vendo aqui alguma coisa mais? Se faltou alguma pergunta, por favor, repitam. Estou vendo aqui. Só 10 minutinhos, já estourou os 10 já minutinhos. Já estourou 10 minutinhos, né? A última pergunta, então, tá bom? Última pergunta. Tem mais alguma aqui? Alguma coisa que ficou no ar que a gente não respondeu? Alguma dúvida em relação à parte prática da aplicação dos princípios da educação? De repente, algum... Irmãos, então, dentro disso daqui que nós vimos, o que é, fechando aqui a nossa apresentação nessa tarde, né, esse nosso momento juntos, eu queria incentivar e queria trazer que os pais, incentivar cada uma das famílias para estarem junto com a gente nesse modelo, onde nós podemos estar como um grande grupo de oração, orando uns pelos outros. Que as nossas famílias possam buscar conhecer o grande alvo de Deus. Vocês vão ter esse PowerPoint depois, vão poder estudar, vão poder olhar ali, verificar. Comparem ele, sejam bereanos, levem ele à luz da Bíblia e do Espírito de Profecia, levem ele levem ele aos pés de quem é o nosso grande instrutor. Não sou eu, não é a Karina, não é o material em si, nada disso. Nós temos que seguir o modelo do mestre e confiar nossos filhos a quem confiou ele, a nós. Então, não importa qual seja a sua situação, lembre-se que sempre é possível seguir o modelo de Deus. O princípio de Deus é simplificar a nossa vida. O complicado é continuar do jeito que nós estamos. Isso é a pior situação que tem. Eu convoco pais, mães e filhos. Vamos simplificar, com base no Evangelho, que é o grande simplificador da vida. Amém. Vamos orar então? Quer orar, Grazi? Deu vergonha. Pega de surpresa, deu vergonha. Então eu começo, a Karina começa e eu termino. Tá bom. Vamos fechar nossos olhos, atitude de reverência, as crianças também. Senhor nosso Deus, obrigada, porque o Senhor não nos deixou no escuro, mas nos deu a grande fonte de sabedoria que é a Tua Palavra. E junto com ela, tantas ferramentas para que pudéssemos construir o caráter dos nossos filhos, corrigir os defeitos e, com o Teu poder, nos preparar para morar com o Senhor. Queremos nos graduar nessa escola, a escola da vida, que o Senhor graciosamente tem nos dado tempo e graça para que possamos estudar e ficar cada vez mais aprofundados nela. Por favor, nos capacita, Pai, porque nós não nos sentimos capazes. Somente pela Tua graça, somente pelo Teu poder, temos condições de colocar essa maravilhosa educação em prática. Por favor, ser com cada família aqui reunida, ser com cada pai, cada mãe, cada educador, cada avó, cada avô, cada tio que deseja a melhor educação, a educação cristã, a verdadeira educação para a sua família. Por favor, capacita-os, envia o Espírito Santo a eles, ajuda-os a ter a sensibilidade de ouvir a Tua voz a falar-lhes e ajuda-nos a todos nós a preparar a nossa família para muito em breve estar com o Senhor no céu. Querido Senhor, na Tua presença ainda, nós queremos, não como professores, não como instrutores, mas como discípulos, como aprendizes, nos colocar agora aos Teus pés. Que a nossa condição seja sempre de ter cada vez mais interesse, de amar, aprender mais e mais o Senhor. E ensinar os nossos filhos também a amar a Tua lei como nós amamos. Que nós possamos ensinar os nossos filhos a seguir o nosso modelo enquanto estivermos seguindo o modelo de Jesus Cristo. Que o foco não esteja em nós,
mas que sejamos um reflexo da luz que vem de Jesus, da luz que vem do teu trono celestial. Senhor Deus, muito obrigado por ter confiado essas joias a nós. Nós não somos capazes, mas em Ti cremos que somos mais do que vencedores, porque tudo podemos no Senhor que nos fortalece. E em Ti clamamos que o Senhor unja com a porção dobrada do Teu Espírito cada uma das famílias que estão aqui buscando educar os seus filhos para serem cidadãos da Canaã Celestial. Amém. Senhor Deus, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. E tudo isso nós entregamos ao Senhor, confiados nos méritos de Jesus Cristo. Amém. 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 19h30, Caça o Tesouro da Felicidade. Tchau e até daqui a pouquinho. Espelho, né? Saco de lixo. É isso aí, Rander. Tudo de bom para vocês e até daqui a pouquinho. Muito bom, pessoal. Obrigado, Davidson, Karina, a Grazi. Esse projeto aí muito legal de escola na vida campestre. Muita pergunta. Você deve estar com a cabeça cheia de e agora o que é que eu faço? Mas a Karina falou uma coisa que é essencial. Você não tem que fazer muita coisa. Você tem que decidir. Decidir é tomar decisão. É uma coisa puramente mental. Eu decido. Eu decido pelo que é de Deus. Eu decido pelas mudanças. Não sei como virão. Nem tenho ainda o gosto por elas. Mas eu decido pela vontade de Deus. Decida. Aguarde e verás Deus operando em você o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, eles já se despediram. 7h30, né? 7h30 a gente se... Deus abençoe todos. É aquele momento gostoso onde... Já o primeiro... Vamos abre o